dia, queridos primários. Pois é, não muda essa aula, vocês estão no local certo. Eu sei, eu normalmente não apareço por aqui, mas hoje resolvemos fazer uma surpresinha para vocês e eu estou muito feliz. Se você ainda não me conhece, eu sou a professora Amanda, sou daqui da Igreja Marcas do Evangelho. Estou aqui para ministrar essa aula para vocês tão abençoada. E assim, eu espero que cada um de vocês já tenha colocado aí a presença, o nome no chat ou nos comentários, já tenha interagido aí conosco, tá bom? Eu estou observando cada um de vocês. Mas você aí que é um visitante, está aqui primeira, segunda, terceira vez, eu não sei. Você é muito bem-vindo no nosso meio. Nós ficamos assim muito felizes com a sua presença. Não se esqueça, a gente pede por favor que você coloque aí o seu nome no chat ou nos comentários para a gente poder te conhecer, como você conheceu esse canal, como você chegou nessa aula, como você veio parar por aqui. A gente quer conhecer e interagir com você, tá bom? Fique à vontade no nosso meio. Você que é um aluno já separa seu material de aula, né? Sua revista, a sua Bíblia, seu caderno de oração, a sua oferta. Separa cada material para a nossa aula, tá bom? Vamos lá então. Para que a gente possa iniciar, já que vocês completaram tudo isso, vamos fazer algo que é muito importante, né? A nossa oração. E nós aqui fazemos sempre com o caderno de oração. Mas hoje, para você talvez que não tem um caderno de oração físico, né? Esse azulzinho, eu vou te fazer uma proposta. Se você não tem, você pode baixar esse caderno completo, gratuito, no link que está na descrição do vídeo, livreto de oração para as crianças ou kids. Você vai poder fazer o devocional todos os dias, durante 30 dias, né? Vai fazer a oração dos Salmos de 1 a 30 e ainda orar pelas crianças da igreja perseguida. Eu vou fazer isso aqui para te mostrar como que é fácil utilizar. Eu estou utilizando o digital, o PDF, então, editora. Dá um zoom mais aqui para eles verem aqui. Então, olha só, é muito fácil você utilizar. Você pode ler aqui normalmente. É ótimo. Eu vou aqui fazer com vocês com esse livreto digital. Vamos ler, então, o Salmo 19:7, que diz assim: a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. E o que quer dizer esse versículo? Que como é a lei de Deus, ela é o quê? Perfeita. Obedecer a lei de Deus nos faz felizes. Então, vamos orar esses salmos que diz assim, ó: Senhor, que possamos entender que a tua lei é para o nosso bem e obedecer vai nos fazer felizes. Senhor Deus, ajude-nos a ser obedientes à sua lei. Vamos orar também pelas crianças do Sudão, que diz assim, ó: Senhor, oramos para que as igrejas consigam funcionar dentro da lei, para que muitas crianças possam conhecer o Senhor. Amém? Vamos então fazer mais uma oração. Agora vamos fazer oração por essa aula, por cada um de vocês que está aí acompanhando. Vamos lá então? Senhor meu Deus maravilhoso, obrigada por mais este momento, obrigada por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, obrigada por todas as coisas. Tu és maravilhoso. Que a tua presença seja real, tanto aqui quanto aqueles que estão acompanhando em suas casas. Que o Senhor possa, meu Pai, abençoar cada coração. Que o Senhor possa abençoar cada criança, cada família que está representada acompanhando esta aula. Senhor, abra os nossos ouvidos e os nossos corações para aprender mais da tua palavra. Nos ajude, Senhor, e que tudo seja para a tua glória e para teu louvor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus por todas as coisas. Mas uma coisa muito importante que a gente também faz todas as vezes que nós estamos em aula ou em culto é quando nós memorizamos o versículo, né? Nós temos um memorizando muito importante, pessoal. Mas antes de falar sobre os memorizando, professora, fala qual é o tema da aula de hoje. Se você já está vendo aí a descrição, o nosso tema é Jesus me ensina a evangelizar. E que tema precioso, pessoal. Nós temos muitas novidades vindo por aí, então acompanhe até o final da aula. Então, o que acontece?
nós estamos falando sobre esse tema e nós temos um ponto, né, principal para falarmos. E o nosso versículo fala exatamente sobre esse assunto, né, que é o nosso memória em ação. Você decorou? Ah, eu espero que sim, hein? Vamos lá, qual será que é o nosso versículo de hoje? Ele está lá em Marcos 16, verso 15. Na nossa revista está bem assim, ó. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse versículo é muito, mas muito conhecido, não é, pessoal? Ele é muito conhecido. Então, toda vez que nós falamos sobre isso, tem muito a ver com o quê? Já próprio diz, de pregar a palavra de Deus, de pregar o evangelho a toda criatura. E Jesus nos deu uma super missão. Uma super missão. Mas peraí, eu tô, assim, soltando os spoilers, né? Eu tô soltando informação antes da hora, eu não posso fazer isso, pessoal. Mas olha, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o que esse versículo quer dizer, sobre o que o nosso tema quer dizer, você precisa permanecer até o final, porque você vai descobrir. Então, tô só atiçando aí a sua curiosidade. Vamos lá. Uma coisa importante que eu esqueci de perguntar. Já curtiu o vídeo? Já comentou? Já compartilhou? Sim? Sim? Espero que sim. Se não, faça isso agora, tá bom? Vamos lá. Algo muito importante que eu quero lançar aqui para vocês é um quadro muito especial. Esse quadro, normalmente, eu faço lá na aula dos juniores, mas eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? Vamos, então, para o quadro muito especial. O que será que é? Eu espero que você esteja aí com papel, com caneta, com lápis, para você anotar todas as informações importantes. Se ainda não pegou, corre lá para pegar um papel, uma caneta aí para você anotar. Eu já aqui, ó, anotei tudo, tá bom? Então, vamos chamar agora esse quadro, o quadro Momento Curiosidades. Olá, seja bem-vindo ao quadro Momento Curiosidades. Aqui você irá descobrir diversos fatos interessantes sobre personagens bíblicos, lugares sobre a história e outros temas. Se você quer saber muito mais, então fique ligadinho para você descobrir. Então, vamos lá? Quais são as nossas curiosidades de hoje? Estamos falando sobre evangelização. E o que tem a ver com isso? Já que o nosso tema é evangelização, um fato muito interessante, não sei se vocês sabem, mas acredito que assim a maioria de vocês devem saber. Aqui, nós estamos falando sobre 2 missionários evangelistas suecos. Sim, pessoal, vieram lá da Suécia. Olhem só nessa imagem aí um mapa, a distância que é da Suécia até aqui no Brasil. Vocês estão vendo essa imagem? Pois é, esses 2 missionários chamados Gunnar Wigner e Daniel Berg, eles vieram lá nesse lugar tão longe para fundar a Igreja Assembleia de Deus aqui no Brasil, pessoal. Eles chegaram no Belém do Pará. E isso, ó, tem muito tempo. Olha só que legal essa distância toda que eles percorreram. Mas foi Deus que chamou para que eles completassem, para que eles fizessem essa obra aqui. E o que é muito interessante também, pessoal, vocês acompanharam ali, é que o clima da Suécia era assim, muito, mas muito frio. Era, sabe, muito frio mesmo. Era tão frio aquele local, muito diferente de Belém do Pará, né, que era bem calor. E o que é legal sobre a Suécia é o clima. Não sei se vocês sabem, mas, por exemplo, lá na Suécia, no verão, estão notando essa curiosidade? Lá na Suécia, no verão, pessoal, o sol ele nasce às 2 da manhã e se põe mais ou menos umas 11 da noite. Olhem só, fica um tempão de dia, fica muito tempo. Mas já no inverno, o sol ele nasce às 8 horas da manhã e se põe às 15 horas. Então ali o dia é um pouco menor no inverno. Mas então, eu não vou me estender muito por aqui não, porque isso aqui é só algumas curiosidades sobre assuntos relacionados à nossa aula, né? Mas se você quer saber muito mais, você precisa se manter conectado na aula. Mas me diz aí você que está no chat, você já sabia dessas curiosidades? Coloca aí, coloca as informações que vamos estar interagindo com vocês. Mas não acabou por aqui, hein? Volte para a aula e eu te espero lá.
Até mais. Muito bem. E aí, vocês acompanharam o quadro? Anotaram todas as informações importantes? Eu espero que sim, hein, pessoal. Vocês ouviram aí? Sabiam de tudo isso? Comente aí no chat pra gente poder saber. Eu estou aí observando cada um de vocês. Mas algo muito importante também, já que a gente está falando sobre o tema evangelização, sobre a obra de Deus, o que melhor do que mostrar que nós estamos envolvidos com a obra quando nós abençoamos o reino de Deus? Sim, pessoal, quando nós abençoamos o reino de Deus. E agora eu quero chamar vocês para ofertarem. Aí já está aparecendo os dados bancários, o Pix, o PicPay e outras coisas, para que a gente possa estar ofertando. Vocês podem usar o quê? O celular, né, os meios digitais para estarem ofertando pelos QR Codes que aparecem aí na tela para vocês. Mas caso você não consiga ofertar pelos meios que aparecem na tela, você pode separar em uma caixinha, em um envelope e trazer no culto. Você é o nosso convidado também, visitante. Caso você sinta vontade, o culto hoje é às 18 horas, tá bom? Então, vamos contribuir para o reino de Deus. Quando nós contribuímos, nós que somos muito mais abençoados. Afinal, tudo que nós temos foi o Senhor que nos deu. Amém. Glória a Deus pela sua vida, pela sua família que contribuiu no reino de Deus. Fique aí à vontade, tá bom? Mas agora chegou um momento assim muito importante que eu estava soltando alguns spoilers para vocês, né? É o momento da nossa história. A nossa história maravilhosa de hoje. Nosso tema é que Jesus nos ensina para evangelizar. E nas lições passadas nós estamos fazendo uma trajetória sobre várias coisas que aconteceram, né, com Jesus. Mas antes da gente entrar ao profundo um pouquinho na história, vocês aí que estão me assistindo e acompanhando, vocês sabem o que é evangelizar? Vocês sabem? Coloque aí no chat o que é evangelizar.
Coloque aí no chat. Eu vou dar alguns segundinhos para vocês responderem. Então, tempo na tela. Responderam, pessoal? Todos atentos? Respondendo aí? Acompanhei as respostas de vocês. Muito bem. Então, evangelizar o quê? Muitos de vocês aí colocaram. Evangelizar significa compartilhar o evangelho. E essa palavra, evangelho, significa boa notícia, uma boa nova. E essa boa notícia é tão boa que quando as pessoas descobrem essa boa notícia, querem contar para todo mundo. E na aula passada, o que vocês aprenderam? Que todos nós estávamos condenados a uma eternidade horrível, longe de Deus, a morte eterna. Por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Mas, como dissemos na aula passada, Deus nos enviou um presente. O maior presente de todos. Ele nos enviou Jesus Cristo, o seu Filho unigênito. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele levou sobre ele todos os pecados da humanidade. O problema é que muitas pessoas ainda não receberam a boa notícia do Evangelho e vivem assim, tristes, sem esperança. Como eles ouviram? Como eles ouvirão se não há quem pregue, como diz a Bíblia? Por isso mesmo, Jesus, ele colocou essa missão aos seus discípulos. Ele deu essa missão maravilhosa de ir e pregar o evangelho. Vocês lembram do versículo da memoriação, melhor dizendo, que falou sobre ir e pregar o evangelho a toda criatura? Quem falou isso foi Jesus. Jesus disse isso aos seus discípulos. Então, depois que Jesus ele morreu e ele ressuscitou, depois de 3 dias, os discípulos estavam assim reunidos. E eles estavam, pessoal, tristes. Quando os discípulos descobriram que Jesus tinha morrido, mas Jesus tinha falado para eles que ele viria e ele iria morrer. Era necessário que ele morresse, que ele enfrentasse aquilo. E os discípulos, crianças, eles estavam tristes, cabisbaixos, com medo de que aquilo que aconteceu com Jesus acontecesse com eles também. Então eles ficaram escondidos dentro de casa. Mas Jesus apareceu entre eles. Jesus até mesmo atravessou uma parede, apareceu entre eles. Quando Maria viu Jesus e falou que deveria avisar os discípulos, alguns não acreditaram. Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Ele falou, como ele não viu, não ia acreditar. Mas que fé, hein, Tomé? Pois é, Tomé duvidou. Não teve fé. Ele só iria acreditar se visse e se tocasse, né, nas suas mãos, nos buracos e no seu lado, onde tinha transpassado a lança e também os pregos. Jesus, ele apareceu e Tomé o viu. Tomé ficou impressionado com aquilo quando viu Jesus ressurreto. E Jesus avisou que isso iria acontecer. Tomé ficou impressionado e ele ficou tão feliz e louvou a Deus. Mas Jesus olha para Tomé e disse, você creu porque me viu, Tomé, mas felizes são os que não viram e assim crerão. Pois é, foi isso que Jesus disse para Tomé. Tomé, ele creu porque ele viu, ele duvidou um pouco. Mas Jesus disse que mais felizes são aqueles que não viram, mas crerão. E Jesus estava falando de algo que ainda iria acontecer. Ele estava falando de mim e de você. Sim, de mim e de você. Você também faz parte disso. Nós, hoje, essa promessa nos alcança até hoje. Que mais felizes são aqueles que não viram, mas crerão.
que não viu, que não apalpou as mãos e os machucados de Jesus, mas creu que de fato ele era o Filho de Deus, o Salvador das nossas vidas. E nós, se cremos nessa promessa e se somos seus discípulos, eu quero fazer uma pausa agora na história. Então você gravou essa parte, dá uma pausa, agora eu continuo para um outro assunto, porque eu quero deixar um recado muito importante. A gente está falando aqui sobre ser discípulo de Jesus. O que é isso? É ser seguidor de Jesus. É de fazer aquilo que Jesus fazia. É de o quê? Fazer com que o reino de Deus avance. E falando sobre isso, tem algo muito importante que eu queria deixar para você. Aqueles que são seguidores de Jesus, que são discípulos de Jesus, eles se comprometem com a obra de Deus. Eles se comprometem em fazer com que o reino de Deus avance. E nós aqui da Marcos Evangelho estamos lançando um projeto, uma campanha chamada Os Mil Valentes. Olhem só essa imagem. Esse espaço, esse lugar, foi o espaço que Deus assim nos direcionou a ter. Deus nos abençoou para ter. E sabe, pessoal, Deus usa pessoas para abençoar. Deus usa pessoas para que o seu reino avance. E Deus quer usar cada um de vocês aí que está assistindo para que essa obra seja concretizada. Faça aquilo que agrada ao Senhor e contribua com muita alegria. E com certeza, Deus irá abençoar poderosamente e grandiosamente a sua vida. Agora, voltando para a história, rebobina aí e volta para mim aqui para a história. Lembra da parte que eu falei com vocês anteriormente? Parei da questão de que Jesus está falando de nós que mais felizes são aqueles que não viram e crerão. Nós fazemos parte dessas promessas. E Jesus, depois disso, ele apareceu algumas vezes ressurreto para pessoas diferentes em diferentes lugares. Jesus disse também, antes dele ser assunto aos céus, ele ir para os céus, ele disse que enviaria o Espírito Santo. E para que ele enviasse o Espírito Santo, ele deveria ir para que o Espírito Santo viesse. E ele disse que sempre estaria conosco. Ele deixou essa promessa, que ele estaria sempre conosco. Mas antes dele ser assunto, ele deixou uma ordem, ele deixou um mandado. Ei, vocês que são meus seguidores, vocês precisam ir e pregar o evangelho a todas as pessoas. Vocês precisam lançar as boas novas a todas as pessoas. Vocês são pescadores de homens. Vocês são pescadores de pessoas para o meu reino. Foi isso que Jesus falou aos seus discípulos. E é isso que Jesus está falando comigo e com você. Quando os discípulos, eles ouviram a notícia e viram que Jesus havia morrido, estava morto, o seu Senhor, o seu Mestre, aquele que eles mais amavam, eles ficaram tristes, crianças. Eles se esconderam, eles ficaram com medo dos soldados. Eles ficaram com medo de que aquilo que aconteceu com Jesus, como vocês viram na história da lição passada, que acontecesse com eles. Eles se esconderam. Ficaram com medo. Poxa, o Mestre morreu. Mas quando eles viram que aquilo que Jesus falou de fato era verdade, ele disse que viria e iria ressuscitar, eles tiveram coragem, ousadia para testemunhar do Evangelho. Agora não tinham mais medo de morrer, eles aguardavam essas promessas de Jesus. Por que eu vou ter medo? Por que eu vou ter medo se o meu mestre morreu e ressuscitou? Eles ficaram tão encorajados que eles não tiveram medo de testemunhar de Jesus. Não tiveram vergonha de serem diferentes. E sabe, cada um de vocês estão em vários lugares, seja na escola, ou aqui mesmo na igreja, ou em outros lugares. E lidam com diversas pessoas, vocês convivem com diversos colegas na escola, diversos amigos na escola, primos, vizinhos, várias pessoas do condomínio ou da rua. Vocês convivem com muitas pessoas. E como vocês têm se mostrado? Como as pessoas têm conhecido vocês? As pessoas têm conhecido vocês como discípulo de Jesus? Como seguidor de Jesus? Ou como só mais uma pessoa? Como você tem sido conhecido? Porque depois que os discípulos receberam essa ordem de Jesus, e Jesus
se mostrou a eles, eles ficaram tão maravilhados e por onde eles passavam, eles deixavam a marca de Jesus. Deixavam a marca de Cristo por onde eles passavam. E o que é muito legal, o que é muito maravilhoso, é muito mais do que legal, é que Jesus, antes de ir para os céus, ele disse: fiquem por um tempo aqui, até que o Espírito Santo e o poder de Deus desça sobre vocês. E foi isso o que aconteceu. Eles esperaram e Jesus disse: vão e sejam minhas testemunhas, vão e falem de mim para as pessoas. Se nós amamos ao Senhor, se nós amamos a palavra de Deus, se nós amamos viver para Jesus, nós não vamos guardar essa mensagem só para nós. Nós queremos que as pessoas também sintam o que sintamos. Nós queremos também que as pessoas conheçam a Jesus como nós conhecemos. A gente fica na expectativa de falar de Jesus para as pessoas, como os discípulos ficaram, crianças. Os discípulos ficaram assim, falando para um, falando para outro, falando para outro, falando para outro, e pum! Até hoje, nós somos atingidos por essa palavra. Se nós hoje conhecemos a Bíblia, se nós hoje conhecemos quem é Jesus, foi porque esses discípulos não tiveram medo de testemunhar de Jesus. Não tiveram medo de falar de Jesus. Mas e você, meu caro amigo e minha amiga? Como você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem testemunhado de Jesus? Talvez você pense assim: ah, professora, mas eu sou uma criança, né? Assim, como que eu vou falar de Jesus para as pessoas, né? Ah, eu não sei, né? Eu não sei, como que eu vou falar de Jesus para as pessoas? Não pense assim. Você é uma criança, mas Deus também chamou você. Jesus falou que não deveríamos tirar as crianças de perto dele. Pelo contrário, ele chama as crianças para perto de si e quer usar crianças como vocês, aonde vocês estão. Na escola, na casa de vocês. Deus quer usar cada um de vocês para serem testemunhas poderosas nas mãos dele. Esse propósito Deus tem para vocês. Deus criou vocês com esse propósito de serem testemunhas deles. E muitas pessoas conheceram Jesus porque os discípulos continuaram testemunhando. Vocês lembram que no momento Curiosidades falamos sobre aqueles missionários suecos? Eles não tiveram medo também, porque Deus estava com eles, porque o Espírito Santo estava impulsionando, dando força, dando coragem a eles. Dando ousadia, vontade de fazer, vontade de ir e falar de Jesus. Eles não tiveram medo, mas eles seguiram no propósito que Deus tinha a eles. Essa missão é para todos nós. Eu não estou falando que todos nós, ou todos vocês que estão ouvindo, irão para outros países, irão para outros estados e falarão e serão missionários em vários lugares do mundo. Não é isso que eu estou dizendo, embora isso também pode acontecer. O que eu estou dizendo, crianças, é que cada um de nós tem essa missão. Essa missão é para todos que são seguidores de Jesus, ser testemunha dele. A missão é que as pessoas que andam perto de nós, elas enxerguem que Jesus está em nós. A nossa missão é mostrar que nós não somos daqui, mas que nós somos de um reino espiritual, um reino celestial. A nossa missão é mostrar Jesus. É mostrar que nós servimos a Jesus. E que nós amamos servir a Jesus. E que nós somos muito, mas muito felizes servindo a Jesus. Que é maravilhoso servir a Jesus. Que há somente um caminho para a vida. E esse caminho é Jesus. Como você tem agido diante disso? Eu quero compartilhar com vocês um exemplo. Vocês já viram Toy Story? Uma animação? É um desenho, né? Um filme, uma animação. Vocês vão entender o porquê que eu estou falando isso. Calma, calma. Nessa animação,
mostra que é como se fosse a vida secreta dos brinquedos, né? Como eles interagem entre si, mas mostra também a relação que tem o dono dos brinquedos. Por exemplo, nos primeiros filmes, nós temos ali o Andy, que é um personagem, que é uma criança, como na imagem que vocês estão vendo aí na tela, e mostra que o Andy, ele gostava muito dos seus brinquedos. Tanto é que o Andy colocava a marca dele em cada brinquedo. Ele colocava o nome dele, Andy. Em cada brinquedo tinha Andy, para que todos que olhassem aqueles brinquedos reconhecessem. Esses brinquedos possuem donos. Esses brinquedos são marcados, ou seja, eles pertencem a alguém. Cada brinquedo ali era diferente. Eles não eram parecidos, eles eram diferentes, mas todos eles tinham a mesma marca. Todos eles estavam escritos Andy. Andy queria mostrar que todos esses brinquedos pertenciam a ele. Tá, mas o que isso tem a ver com a nossa história de hoje? Calma lá que eu vou chegar lá. Essa história parece muito com a nossa, porque todos nós fomos marcados. Que você está dizendo, professora? Marcado? Onde será que eu fui marcado? Será que tem alguma coisa aqui? Deixa eu ver. Marcado? Mas onde? Não é isso que eu tô dizendo. Não é esse tipo de marca que eu tô falando. Uma marca assim. Não tem nada a ver com isso. Mas é só uma analogia. Como assim? É uma comparação. Essa história nos ensina algo. É que Deus, ele deixou uma marca em cada um de nós. Ele deixou o selo do seu Espírito para mostrar que nós temos um dono, que nós pertencemos a alguém, que nós não somos daqui, que nós pertencemos ao seu reino. Deus deixou essa marca em mim e em você, para que todo mundo conheça que nós pertencemos a Ele. E sabe o que é interessante? É que todo mundo que olhava para aqueles bonecos, para aqueles brinquedos, sabiam que pertenciam a Andy, porque tinha a marca de Andy ali. Assim como as pessoas têm que olhar para mim e para vocês, crianças, e saberem que vocês pertencem a Deus, que vocês não são desse mundo, que vocês pertencem a Cristo. Que as pessoas conheçam vocês como testemunhas de Deus, como marcados por Deus, marcados por Jesus, mostrando Jesus por onde vocês forem. Talvez muitos de vocês aí estão pensando que talvez não tenha marca. Assim como aqueles brinquedos, o tempo passava e a marca de caneta podia sair. Ela estava desgastada, estava ficando velha. Mas Deus quer restaurar você por completo, por meio de Jesus Cristo. Ele quer te deixar parecido com Ele. E Ele tem o melhor para você. Então não se preocupe. Confie que Deus tem o melhor para você. Então que por onde vocês forem, vocês possam revelar quem Jesus é. Mostrem quem Jesus é, o quanto Deus é bom e Deus quer que todos o sigam. Mas se nós ainda estamos com medo, se sentindo incapazes, não se preocupem. Deus quer ajudar cada um de vocês. Amém? Vamos orar. Vamos entregar o nosso coração ao Senhor. Se você que está me ouvindo e talvez você aí ouvindo a mensagem percebeu que não está marcado por Jesus, que ainda não consegue falar de Jesus, fale no chat ou nos comentários, ou você pode orar de onde você está, se ajoelhe, fale com o Senhor, Ele está pronto para te ouvir. Vamos orar agora? Ore comigo de onde você está. Senhor, meu Deus maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas, que o Senhor possa nos ajudar, meu Pai, a sermos fiéis a Ti. Eu te agradeço por cada um que ouviu essa palavra. Eu te agradeço porque o Senhor falou conosco mais uma vez nesta manhã. Que o Senhor possa abençoar cada primário, cada criança que está assistindo, cada família. Senhor, eu não conheço profundamente cada um deles, mas o Senhor conhece. E o Senhor quer fazer morada no coração de cada um deles. Então, Senhor, que esses corações possam ser moradas do Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude em tudo
para que em tudo possamos louvar o teu nome. Ser conosco nesse dia. Abençoe cada um desses primários. Traga alegria, que nenhum de nós possamos temer falar de ti, que possamos ser corajosos. Então traga força, traga fé e ousadia a cada um de nós para falar de Jesus aonde estivermos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, primários. Glória a Deus por essa palavra. E antes que acabe essa aula, eu tenho um desafio para vocês. Você que já fez sua atividade, colocou lá no grupo, parabéns, tá bom? Hoje eu não vou fazer correção, mas eu espero que vocês tenham feito tudinho direitinho, tá bom? Porque vocês são alunos nota 10. As atividades de hoje estão muito tranquilas e vocês com certeza tiraram de letra. Mas tem um desafio para vocês aqui para finalizar esta aula, tá bom? O desafio é, já que nós estamos falando sobre evangelização, o desafio é que vocês usem dos meios que vocês têm aí. Pode ser um papel, pode ser uma caneta, pode ser a própria mão de vocês para falar de Jesus para uma pessoa que vocês nunca falaram de Jesus. Talvez um colega da escola de vocês, talvez um vizinho de vocês, uma vizinha, uma criança que vocês nunca falaram. Fale de Jesus para ela. Se você ainda tem dúvida, ore e peça ao Senhor para colocar no seu coração quem seria essa pessoa que você falaria de Jesus. Vocês têm essa semana inteira para fazerem esse desafio, tá bom? Que Deus ajude cada um de vocês. Que Deus assim possa usar vocês. Porque vocês foram chamados para viverem coisas maravilhosas de Deus. Amém? Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Louvado seja Jesus porque você permaneceu até o fim. Então, não se esqueça de curtir esse vídeo, de comentar e compartilhar, tá bom? Então, um grande beijo, um grande abraço e tchau, tchau!